aqui o João, da agência PGIC, que é o nosso convidado dessa semana. Ele vai falar um pouquinho sobre ações de performance para a sua loja virtual. Quem já participou aqui do bate-papo que a gente faz às quartas-feiras, sabe que a gente sempre ressalta a importância de fazer um planejamento para iniciar a sua loja virtual. E às vezes nem sempre a pessoa até faz o pré-planejamento, mas não continua, não dá andamento a esses planejamentos, né? Então o João vai falar um pouquinho aqui das ações que vocês podem fazer para terem mais vendas nas suas lojas, para definirem metas, para fazer divulgação da loja virtual mesmo. E acho que a gente já pode começar, né? Vamos começar então. Eu vou passar a palavra para o João para a gente já iniciar a palestra. Boa tarde a todos. Queria primeiramente agradecer aí o convite da Fast Commerce. Prazeroso compartilhar conhecimento. Eu sou empreendedor também, varejista online, e hoje eu tenho a PGC, que é uma empresa especializada em planejamento e gestão de e-commerce. Então, eu acho que eu tenho aí uma expertise bacana para compartilhar com vocês. E no final da apresentação aí eu posso responder algumas perguntas, algumas dúvidas. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar, para vocês conhecerem um pouquinho mais com quem vocês estão ouvindo, né, nessa palestra. Meu nome é João Leão, sou sócio-diretor da PGIC, trabalho há mais de 7 anos com e-commerce, há mais de 10 anos com internet. Durante 4 anos eu fui varejista online, inclusive aqui com a Fast Commerce. E sou especialista em planejamento estratégico de e-commerce. Formado também pelo Empretec. Empretec é um curso, um treinamento produzido pela ONU e realizado pelo Sebrae aqui no Brasil. Eu achei importante colocar aqui, porque eu indico a qualquer empreendedor que queira desenvolver suas características empreendedoras. É um treinamento que foi produzido por maiores empreendedores de todo mundo e vale a pena aí um contato com o Sebrae para entender um pouquinho mais desse curso. E também sou colaborador do portal E-Commerce Brasil, então lá vocês vão encontrar um pouquinho mais dos textos que eu produzo, um pouquinho mais de dicas de performance e de planejamento. Vamos falar um pouquinho aí da nossa agenda hoje. A gente vai falar primeiramente sobre metas, né? A importância de definir metas e como definir essas. Posteriormente vamos falar do plano de ação, então a gente, com as metas definidas, como a gente vai trabalhar essas metas e qual será a estratégia para alcançá-las. Vamos falar aí, eu levantei 3 indicadores de performance que não podem sair da sua cabeça, existem muitos outros, mas aqui, pensando aí no pequeno empreendedor, no pequeno lojista, são 3 que acredito que devem estar sempre na cabeça para buscar melhores resultados. E no final vamos falar um pouquinho de planejamento das ações de mídia, como organizar o planejamento, mensurar e potencializar os seus investimentos. Aqui eu começo com uma frase que eu gosto bastante, que é: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? É uma frase aí que quem já assistiu, leu Alice nos Países das Maravilhas, quando a Alice está perdida e pergunta para o gato. Se a gente não sabe para onde a gente vai, a gente não sabe como a gente vai chegar lá, né? Então é importante você ter definido onde você quer chegar. E isso, inclusive, deve ser compartilhado com todos os seus colaboradores. Você definir algumas funções para cada pessoa e ela não sabe o porquê que ela faz aquilo, é desmotivante. É importante que você tenha claro aonde você quer chegar e compartilhe isso com todos os seus funcionários e colaboradores. Então, tenha uma visão de longo prazo clara e específica. Como vai estar a sua empresa daqui a 5 anos? Aqui eu vou usar um exemplo fictício durante toda a apresentação, que seria uma loja online de pantufas, só para a gente ilustrar um pouquinho mais. Então, como que você quer que a sua empresa esteja daqui a 5 anos e como você enxerga ela? E aqui eu coloquei, né, 2 exemplos. Eu acho que eu estou procurando nessa palestra
fazer algo bastante objetivo para que vocês saiam e possam posteriormente, ou já, ainda hoje, começar a aplicar no negócio de vocês. Então, aqui usei 2 exemplos, né? Então, em 5 anos, quero que seja a maior loja online de pantufas do Brasil. Isso não é claro e não é específico. Tem que ser algo realmente muito mais detalhado. Então, o exemplo que eu coloco aqui é: em 5 anos, minha loja estará faturando 1 milhão por ano. Estaremos com escritório, mais um centro de distribuição em Barueri, com 50 funcionários. Além de pantufas, estaremos vendendo chinelos e sandálias de marca própria. Nossos produtos serão exportados para a Europa e Estados Unidos. Você ter essa visão, você enxergar onde você quer estar daqui a 5 anos, é fundamental para você traçar esse caminho, traçar ano a ano o que você precisa fazer, o que você precisa conquistar, quanto você precisa crescer para você estar nessa meta a longo prazo, clara e específica. Primeiramente, é importante identificar qual que é o seu objetivo com o seu e-commerce. Ele vai ser somente uma vitrine ou ele vai ser um negócio? Vitrine é quando você já tem uma loja virtual, por exemplo, e você quer que seja uma ferramenta para suas vendas. Então o investimento é baixo, você vai ter poucas vendas, vai pintar uma ou outra durante a semana. Você não precisa de uma dedicação enorme no teu e-commerce. Ela vai te ajudar muito no branding, você vai conseguir ter a sua marca mais exposta, a internet permite isso, mas é uma ferramenta de vendas. É algo que não vai ter um resultado próprio, vai adicionar algumas vendas dentro da sua operação. E a outra possibilidade é realmente ver o e-commerce como um negócio próprio. E nesse caso, ele precisa de um maior investimento, ter metas bem definidas, resultados individuais, ou seja, o seu e-commerce tem que ter um plano de receita, um plano de despesa e uma meta de lucro. A ideia é que ela se pague, a ideia é que ela seja uma operação lucrativa. E para isso você precisa de muita dedicação. Então, ter claro o que você quer, é uma vitrine, um negócio, é fundamental para o futuro, para o sucesso do seu e-commerce. Então, qual que é a meta da empresa para esse ano? Existem várias metas que podem ser definidas. Uma é faturamento, lucro, o aumento de base de clientes. Então, não necessariamente está ligado só a vendas. É claro que quando você define uma meta de faturamento solta, por exemplo, e você repassa e traça essa meta para os colaboradores, pode ser que você tenha um aumento enorme de despesas, e não era isso que você queria. Então, muitas vezes, o ideal é que você trabalhe com 2 ou no máximo 3 metas, e que elas podem até serem complementares. Por exemplo, um aumento no faturamento por cento, ao mesmo tempo uma manutenção da despesa ou um crescimento da despesa menor, né, para que em um certo período você possa alcançar o lucro. As suas metas e objetivos devem ser desafiantes e com um significado pessoal. Aqui também é algo que eu gosto muito. Tem que ser desafiante. Não adianta você colocar também uma meta fácil, porque isso não vai te motivar, não vai motivar os seus colaboradores. E ao mesmo tempo tem que ter um significado pessoal. O que você vai ganhar com isso? O que os seus funcionários vão ganhar com isso? Compartilhe isso com seus colaboradores. Inclusive, defina suas metas junto com aquelas pessoas que vão ser responsáveis por alcançá-las. Não adianta também você fazer uma meta inatingível. Isso vai desmotivar e não vai ser interessante para a sua empresa. Então, aqui só para pontuar alguns conceitos, né? Aí a fonte é o Movimento Empreenda, que é uma fonte bacana para empreendedor. Então, o que é o objetivo? O objetivo é o anseio do empreendedor, né? O que ele quer, que a loja dele busque, né? Então, aumentar vendas, reduzir custos. Qual que é o indicador? Você tem que saber como mensurar isso até para poder depois avaliar se você chegou, se não chegou, foi perto, foi longe. E a meta é o valor, né? Então é aumentar vendas, mas em quanto? Em qual período? Isso é importante. Nunca esquecer também do prazo para atingir aquela meta.
Você definindo as suas metas objetivas específicas e com um apelo pessoal, é legal fazer o teste SMART. O teste SMART, aí traduzindo para o português, significa específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Para sua meta ser validada, ela tem que passar por essas 5 perguntas. Então, o que é, quanto, como você vai alcançá-la, o porquê, ela tem que ter um motivo daquilo e quando. Vamos fazer aqui um exercício. A ideia, como eu disse no início da apresentação, é que vocês possam sair dessa apresentação com uma lição de casa ou com algumas ferramentas para poder aplicar já na sua operação. Então aqui é exatamente o que eu falei, eu gosto dessa frase: aquilo que escuto eu esqueço, aquilo que vejo eu lembro, aquilo que faço eu aprendo. Então a ideia é que vocês realmente saiam hoje aplicando para realmente aprender e entender exatamente como que funciona cada um desses processos. Então vamos lá, voltando ao exemplo das pantufas. Então qual que é a minha meta? É aumentar em 20% a venda de pantufas da Disney até o final do ano em comparação ao ano anterior. Ela é específica? É um aumento de vendas de pantufas da Disney. Então eu estou sendo bastante específico em qual tipo de produto eu vou querer alavancar minhas vendas. É mensurável? Sim, 20% em relação ao ano anterior. Então aqui eu tenho um número e um prazo. É alcançável? Claro que aqui a ideia é que seja, né? Mas você vai saber com base no seu histórico, conversando com as pessoas responsáveis pela área de vendas, pela área comercial, ou analisando os próprios relatórios que a própria plataforma gera, né? Então, se sempre cresce 1%, a gente está falando em 20%, tem que analisar se isso é alcançável ou se é um produto que o mercado não tem interesse, pode não ser alcançável. Ele é relevante? Ele é relevante considerando que é um aumento de vendas e o objetivo da empresa é um crescimento. E ele é temporal, né? Então a gente tem aí um prazo para alcançar essa meta. Você definindo as suas metas, realizando o teste SMART que a gente falou anteriormente, a gente inicia o plano de ação. O plano de ação, aqui eu vou mostrar para vocês essa ferramenta que é o 5W2H, que é o What, Why, Who, When, Where, How e How Much. Então, What qual que é o plano de ação, né? Qual é a iniciativa? Why é o porquê, o motivo daquilo. O Who é responsável. Então, quem é o responsável por atingir essa meta? É importante que o responsável seja sempre uma pessoa só. Claro que para alcançar a meta podem ter muitas pessoas envolvidas no processo, no plano, no plano de ação. Mas é muito importante que seja somente uma pessoa a líder, a responsável por isso. Aí a gente vem com no prazo para aquilo, onde, como e quanto. Né? Quanto vai custar essa ação? Aqui mais uma frase que eu gosto bastante: porque é que nunca tem tempo para fazer as coisas direito, mas sempre tem tempo para fazê-los de novo. Essa importância do plano, a importância do planejamento, a importância desse plano de ação. Você tem suas metas, você fez o teste SMART, então vamos organizar como trabalhar esse plano. A ideia então é que o plano de ação seja o planejamento para a execução das metas definidas. Isso exige uma disciplina. Né? É preciso que o empreendedor ou que o gestor da loja esteja sempre acompanhando esse plano, mensurando os resultados e, se necessário, pode até precisar mudar algo no meio do caminho. Mas você tem que ter disciplina para seguir aquele plano que foi definido. Tenha como objetivo o que realmente importa para você como empreendedor gestor. Não adianta criar metas
ou planos de ação que não vão ser relevantes, vai ser algo a mais, mas que não vai impactar diretamente naquilo que você busca. Uma meta não é um desejo ou um sonho, né? Então a gente não pode sonhar com muitas coisas, mas na hora que a gente está fazendo um planejamento, é importante que isso seja factível, que seja relevante e que sirva para o seu negócio. Aprenda a desdobrar a meta em iniciativas pessoais, então a gente já falou isso anteriormente, é importante que tenha uma motivação pessoal. Converse com os responsáveis, divida isso com seus colaboradores, não adianta você fazer um planejamento, um plano de ação sozinho, e se você não tiver o apoio da sua equipe, o apoio do seu gestor, e gerencie suas metas e o seu plano de ação. A gente vai falar aqui muito em mensurar, né? Eu acho que o e-commerce é dos maiores, uma das maiores vantagens é que a gente mensura praticamente tudo, né? Quando você tem uma loja física, é muito mais difícil você entender o perfil do cliente, como que ele entrou, o que ele procurou e o que ele comprou. Na internet, através de ferramentas como Analytics, a gente consegue ir muito profundo, existem até ferramentas mais avançadas de BI, mas com o que a gente tem, com os relatórios que a própria plataforma fornece, com a integração com a Analytics, a Fast Commerce tem uma integração muito simplificada, é importante a gente analisar esses números. Aqui eu vou mostrar para vocês um modelo simples, fácil, para você aplicar o seu plano de ação. Aí também a fonte é o Movimento Empreenda, é algo que eu aplico no meu negócio, sempre indico aos meus clientes e funciona. Você tem que ter um registro disso, você tem que acompanhar, tem que imprimir, deixar do lado da sua mesa e sempre consultá-lo. Então aqui a gente divide aí entre o objetivo, o indicador. Então o objetivo, qual que é o plano de ação? O indicador, qual é o valor, a fonte de informação, porque muitas vezes você define uma meta e na hora de mensurar, o gestor ou o colaborador pode vir com um número diferente do seu, porque na verdade não foi definido qual que é a fonte. Vocês têm que trabalhar a mesma fonte de informação para que bata os números. E aí entra a meta. A segunda etapa é o teste SMART, que a gente falou anteriormente. Então, valide o seu plano, a sua meta, se ela segue todos esses conceitos. E aí você entra no plano de ação. Então, qual o motivo da execução dessa iniciativa, o resumo da iniciativa, o que ela é, o responsável pela liderança disso, quando ela começa, quando ela termina, onde ela vai ser feita e quanto ela vai custar. Aqui vamos mostrar um exemplo prático. Bom, na verdade, desculpa, o exemplo prático eu não coloquei aqui. Mas se a gente for falar das pantufas, existem diversas ações que você pode desenvolver para alcançar as suas metas e com base nesse plano de ação. A gente vai trabalhar aqui com 3 indicadores que eu considero fundamentais para uma empresa, para um negócio e que eu acho muito bacana para o pequeno empreendedor que eu sei que tem dificuldades de verbas de investimento e a gente vai enxergar e começar a ver que nem sempre você precisa aumentar o investimento para você aumentar as suas vendas. Então, os 3 indicadores que eu levantei aqui, existem muitos outros e que são tão importantes quanto, mas eu separei aqui para essa apresentação apenas 3. É o ticket médio, a taxa de conversão do seu site e a taxa de efetivação. Vou falar agora um pouquinho de cada um deles com mais detalhe. Primeiro, entendendo aqui mais ou menos de uma forma bastante simplificada como funciona esse fluxo, né? Aqui é um funil, existem outros diversos funis também que podem ser analisados, como compra, mas aqui para entender e para explicar um pouquinho mais desses indicadores. Então a gente tem o tráfego da loja, né? Então muita gente chegando,
navegando. Normalmente esse tráfego ele é gerado por investimento em mídia, por investimento em ações offline, por investimento em branding. Algumas dessas pessoas colocam produtos no carrinho de compras, só algumas poucas finalizam o pedido e menos ainda pagam. E aí é o que você vai ter ali o seu dinheirinho. Né? Então você vê que do início até a realização final da venda, né? Onde o dinheiro realmente entrou, você passa por muitos filtros e vai perdendo venda no meio do caminho. Né? Então aqui são alguns números de mercado, números de experiência. Então a gente tem aí uma taxa média de 80% de carrinhos abandonados. Então muita gente colocando o produto no carrinho, mas não finalizando a compra. Apenas 1,44% realmente finaliza. Então é muito tráfego para pouco pedido. Existem 1000 fatores para que isso aconteça e umas maneiras da gente mitigar isso também. E 70% de taxa de efetivação, ou seja, você conseguiu fazer com que o cara finalizasse o pagamento, finalizasse o pedido, e mesmo assim você perde de 25% a 30% de pessoas que não efetuaram o pagamento, por problemas, às vezes, da própria administradora do cartão de crédito, por problema de crédito da pessoa, ou por mesmo porque ela desistiu da compra e deixou de pagar um boleto ou um depósito bancário. Então, vamos começar a entender aí com exemplos cada um deles, né, o impacto deles. O ticket médio. Vamos pensar que a sua loja, ou essa loja pantufa que a gente está usando como exemplo durante toda a apresentação, ela gera 10 pedidos por dia, ou seja, 300 pedidos por mês. E gasta de investimento de mídia R$6.000. Se você tem um ticket médio de 100 e você faturou R$30.000, você teve um ROI geral 5. Se você desenvolve ações para aumentar o teu ticket médio, ou seja, você é o mesmo investimento, é o mesmo número de pedidos, só que é um pedido mais alto. Você alcança um faturamento aí de R$39.000 e o teu ROI já vai para 6,5. Então você tem aí um incremento de 30% do faturamento sem a necessidade de aumento de investimento, só trabalhando ações para aumentar teu ticket médio. Então o que a gente pode fazer para aumentar esse ticket? Crie kits. Então, por exemplo, ao invés de vender uma pantufa da Disney por R$30, crie um produto que é um kit com 4 pantufas do Pateta, Mickey, Minnie, Pluto por 120. Então, aquele teu ticket que era lá 100 ou até era um pedido mais baixo, você joga esse valor lá para cima. Foque suas campanhas em produtos com ticket médio maior. Então, se você está fazendo trabalho de e-mail marketing, seus banners da home, seus banners no seu site, e mesmo links patrocinados, dê uma atenção maior para aqueles produtos que têm um ticket melhor. Você vai investir a mesma coisa e vai ter um retorno maior com o mesmo número de pedidos. Explore o frete grátis. Aqui é algo que a gente vê muito comum acontecer no mercado. A gente chama bastante atenção para isso. A partir do momento que você assume o frete grátis, isso é um custo que você vai ter que assumir na sua operação. Então tem que tomar cuidado, né? Para uma operação pequena, para um pequeno empreendedor, é muito difícil gerenciar esse frete grátis. E é importante que você tenha um planejamento financeiro bastante estruturado para que você não venha a ter um problema futuro. Normalmente o frete, os correios, você vai pagar, se você tem aí um contrato com os correios, mesmo que seja faturado, você vai pagar 15 dias depois do fechamento da fatura. E você pode receber as vendas, às vezes em 6 vezes, se você trabalha direto com a administradora de cartão, mas tome cuidado, isso pode afetar o teu fluxo de caixa. Mas se você tem isso controlado, pode ser sim uma ótima opção para você aumentar seu ticket. Você força um frete grátis para que as pessoas adicionem alguns produtos a mais no seu carrinho e você
alcança aí um ticket médio maior. Outra ferramenta bacana para isso é o upselling, né? São produtos complementares. Então, aqui não sei se o exemplo é muito bom, mas na hora de vender lá a pantufa da Disney, você faz um upselling de par de meias, você pode tentar vender algum produto complementar. Diferente do cross, que é algo que quem viu isso também viu aquilo, o up você tenta adicionar mais produtos no seu carrinho. E outra opção também é você trabalhar com desconto progressivo. Então você oferecer um desconto na compra, mas só a partir de um valor superior. Então aqui a gente está falando de um pedido acima de 150, se você der 10% de desconto, você vai estar aí com um ticket de 135. Então a gente força aquele teu ticket que era anteriormente de 100, chegar no 130 para você conseguir aquele incremento de vendas. O outro indicador é a taxa de conversão, que também é um grande desafio no mercado brasileiro. Então, aqui um novo exemplo prático, né? Então, se você tem 37 mil visitas por mês, um ticket de 100 e um investimento de R$ 6.000 em mídia, você tem uma taxa de conversão de 0,8, você gera 300 leads. Claro, isso é uma conta bruta, né, gente? Eu acho que aí a gente tem alguns outros fatores, mas é só para realmente ilustrar o efeito que uma melhoria nesses indicadores vai representar na operação de vocês. Mas aí a gente tem um faturamento de 30 mil e um ROI de 5. Se você consegue aumentar um pouquinho essa tua taxa de conversão, ou seja, as pessoas que você traz, o tráfego que você gera para a sua loja, ela ser um pouquinho mais eficiente, chegar a 1.0, por exemplo, que ainda está bem abaixo da média de mercado, mas que não é fácil também, você gera um aumento no número de pedidos e você alcança um ROI aí maior. Aqui eu estou falando de ROI, o investimento, o faturamento dividido por investimento. Existem outras maneiras de analisar o ROI também, mas aqui é uma maneira que eu vejo a maioria dos players trabalhando e o importante é que siga sempre o mesmo padrão para as suas análises, né? Como que a gente pode trabalhar aí para o aumento de taxa de conversão? Existem muitas opções. Na própria internet você vai encontrar diversas dicas de como trabalhar o aumento da taxa de conversão, em sites especializados de e-commerce, mas aqui eu levantei alguns que eu acho que são fáceis de aplicar, com um pouco de dedicação, vocês conseguem fazer de forma rápida e de repente já enxergar resultados a curto prazo. Então, aí melhora a descrição e a foto dos seus produtos, né? Você precisa ser persuasivo. Então, você conseguiu trazer essa pessoa até o seu produto. Você tem que convencê-lo a comprar. Ele tem que ficar apaixonado pelo seu produto, ele tem que jogar no carrinho de compras. Então, seja persuasivo, convincente vendedor, trabalhe o emocional. Não adianta colocar a descrição que você recebe do teu fabricante. Desenvolva uma descrição própria. Trabalhe diversas fotos do produto, tudo isso é bastante fácil. A própria ferramenta, a plataforma Fast Commerce é bastante simples de trabalhar isso. E você tem a opção de trabalhar com várias fotos, então explore isso. Atenção aos botões de Call to Action. Então eu vejo muitos cases aí, alguns clientes que têm o seu botão de comprar com a mesma cor do site inteiro, ou que está apagado no carrinho de compra. O botão de compra tem que ser destacado, tem que ter contraste e tem que chamar atenção. Então, ele chegou lá, ele tem que saber o que ele tem que fazer. Você tem que convencer ele a clicar naquele botão. Inclusive, o ideal é que nessas páginas de finalização de pedido, ele seja o único botão chamando a atenção do seu site inteiro. Claro que pode ter outras áreas que são clicáveis, mas transforme isso num texto clicável e não num botão. Você vai ver que você já vai encontrar algum retorno com isso. Demonstre segurança e credibilidade. É importante que o site seja agradável, seja convincente, trabalhe com selos de segurança, certificados.
Se você tem loja física, faça uma inscrição da loja física, coloque uma área institucional com imagem, se for possível. O telefone para contato normalmente é o selo de segurança mais eficaz de toda a loja. A pessoa se sente segura ao saber que com qualquer problema ela vai poder ligar e resolver ou tirar uma dúvida. Use e abuse da recomendação. Então, as pessoas são muito influenciáveis. Trabalhe isso através de redes sociais. Trabalhe isso através dos próprios plugins que tem na ferramenta da plataforma. Incentive as pessoas a dar opiniões e a recomendar. Isso vai ter uma credibilidade muito forte, vai aumentar a tua taxa de conversão. E aqui, para finalizar, ajude o cliente a encontrar o seu produto. Então, criar maneiras diferentes de navegação. Por exemplo, no caso das pantufas, fazer uma navegação também por número do lado, ou por material da pantufa, ou até por matemática, como Disney, como a gente falou anteriormente. E aqui é o último indicador que eu vou levantar hoje, é a taxa de efetivação. Então, as pessoas foram até o final, compraram, finalizaram o pedido, mas por algum motivo o dinheiro não entrou. A pessoa não pagou o boleto, não pagou o depósito, ou mesmo deu algum problema com a administradora do cartão, ou mesmo a pessoa não tinha crédito para realizar aquela compra. Então, aqui pensando uma taxa de efetivação baixa de 65%, dos 300 pedidos, só 195 foram pagos, você faturou 19.500 com aquele ticket médio de 100, ou seja, você perdeu 10.500 reais em pedidos. Se você aumenta isso para 75%, por exemplo, você chega a 225 pedidos pagos, um faturamento de 22.500 e você aí vai perder 7.500, ou seja, um número bem abaixo do que a gente tinha falado anteriormente. É até frustrante, né, para o lojista. No final do mês, você vê o número de pedidos e a hora que você vai ver qual que é o número de pedidos efetivos, ou seja, os faturados, o que o dinheiro entrou de forma real. E o que a gente pode fazer para isso? Monitorar, então entender onde os clientes pagam menos, onde a gente está tendo essa taxa de abandono, no cartão, é a bandeira do cartão, então clientes de Visa pagam muito mais, então vamos incentivar a ter mais pedidos por Visa. Se hoje a loja vende com 3 vezes, então vamos fazer 6 vezes no Visa e 3 no Master. O boleto, será que as pessoas estão desistindo de pagar o boleto? Por quê? Uma dica que eu aplico nas lojas, em todas as lojas da Fast Commerce que eu trabalho aqui com eles, é criar uma mensagem de vencimento do boleto. Então, a gente tem na área administrativa da plataforma uma área onde você cria as mensagens que você quiser. Você determina em que momento a mensagem vai poder ser disparada. Então, se no caso aqui já seria no produto despachado, no pedido, quando pagamento em aprovação. E você pode, no dia do vencimento do boleto, na regra que você criou no sistema, enviar uma mensagem automática para essas pessoas que ainda não pagaram e é o último dia para pagar. Pela minha experiência, a gente tem bons resultados com isso. Envie e-mail para os clientes que tiveram problemas no pagamento e para até identificar. Às vezes você consegue recuperar esse pedido porque a pessoa, na hora de pagar, de colocar os dados do cartão, ela perdeu a conexão ou foi até um problema na administradora do cartão. E aí você tem que entrar em contato para resolver isso. Não pode acontecer. Por isso que é importante monitorar. E crie promoções para os clientes que não pagaram os pedidos. Então, gere um relatório, entenda quais são aqueles clientes que fizeram o pedido, mas que foi cancelado. E, de repente, criando aí alguma regra, algum benefício, um desconto para a primeira compra ou para a próxima compra, você consegue, de repente, recuperar esses clientes. Trazer o fluxo para o site já é algo complicado. Fazer com que esses clientes naveguem, joguem no carrinho de compra e ainda finalizem
é um trabalho imenso. Então, você trabalhar nessa recuperação é fundamental, porque o trabalho mais pesado você já fez com que ele chegasse até esse momento do pedido. Então, é algo que vale uma dedicação. E aí, vamos falar aí para finalizar a palestra, de como planejar ações de mídia. Eu não vou falar especificamente de quais mídias a gente deve trabalhar, quais trazem mais retorno, mas o importante é como planejar e mensurar. Então, as minhas dicas são, primeiro, crie um mix de mídia. Hoje eu vejo muitos clientes apostarem muito nos links patrocinados e depender disso. É uma mídia importante, ela é até fundamental, mas é importante que você não dependa tanto dela, não dependa tanto do Google. É até saudável para o Google que você tenha outras mídias, porque o cliente vai ser impactado de diversas formas. Então ele vai ser impactado no e-mail marketing, ele vai ser impactado num blog, nas redes sociais, e aí quando ele for achar a sua campanha de links, ela já vai ter sido impactada de várias formas, ela vai ter mais confiança em clicar e realmente fazer a compra. Mensure os resultados, né? Então é fundamental você entender onde você está colocando o seu dinheiro e quais são as mídias que estão te dando mais retorno. Faça testes. Uma coisa que funciona para uma loja pode não funcionar para outra. Uma mídia que funciona para um case de sucesso, talvez não seja a mesma mídia que vai funcionar para você. Então, teste. Aqui eu coloquei mensure os resultados de não querer. A gente tem que fazer os testes, tem que mensurar novamente. É fundamental. Hoje a gente vê aí, a gente faz até uma relação com o plano de mídia com a Bolsa de Valores. Então, você tem um valor cheio de investimento e você tem que colocar naquilo que vai te formar. Uma das vantagens do e-commerce é que você consegue trabalhar isso de uma forma muito dinâmica. Diferente de um anúncio de revista, que você planeja semanas antes e aí tem que esperar sair para depois dos resultados. No e-commerce você pode mudar a sua mídia, o seu investimento, questão de minutos. Você pode diminuir o investimento numa mídia e aumentar em outra de forma bastante rápida. E no final, eu falo aqui do poder da marca, que é essencial. Investir na internet está cada vez mais caro. Então, a força da marca, a força de um trabalho de branding, de ações, tanto offline como online, é fundamental. Vocês vão ver que os resultados em links patrocinados, resultados de varejo, focados em produtos, são resultados sempre mais caros do que resultados diretos da sua marca. Então é importante que as pessoas comecem a buscar você aumentar o seu retorno no direto, que é quando a pessoa digita o seu site, o endereço do seu site direto no browser, e no orgânico, que aí entra um trabalho de SEO, um trabalho também de dedicação. A própria Fast Commerce tem bastante recurso para isso, só que precisa ser usado. Não é simples, dá trabalho, mas você vai ver que o resultado é fundamental. E como montar esse plano de mídia? Aqui ficou um pouquinho pequeno, depois, se alguém quiser, pode solicitar e eu mando a planilha mesmo em Excel, mas é uma planilha de controle de mídia. Então eu coloquei aqui, só como exemplo, no caso de uma loja que investe em links patrocinados, e-mail marketing e redes sociais. Então você vai colocar aqui na coluna da esquerda todas as suas mídias. No final, a linha azulzinha, a gente tem o total das mídias. Aí a gente acrescenta ainda um campo de orgânico, direto e offline. Então, ações que também vão te trazer retorno. E aí você vai ter o seu total, que é o quadrinho em amarelo. Do lado direito, você vai colocar mês a mês. Né? Aqui eu coloquei só mês 1, mas a ideia é que você faça isso para o mês inteiro. Onde você vai colocar o investimento. Então, a verba que você tem para essa mídia, qual que é a previsão de receita e a sua previsão de ROI para essa mídia. E aí você vai ver que embaixo de receita previsão tem receita real, embaixo de ROI previsão tem ROI real. Ou seja,
fechando o mês, você vai colocar o que realmente aconteceu. Na faixa ali verde é o volume de vendas, então quanto que aquela mídia representou no total das suas vendas. Isso você vai repetir para links patrocinados, e-mail marketing, redes sociais e todas as outras mídias que você tiver. Ali no total você vai entender qual foi a sua verba inteira, qual foi a sua receita, o ROI da mídia e quanto que de mídia representa no seu faturamento total. Então, uma das metas sempre tem que ser de que o orgânico direto e offline comece a representar aos poucos mais do que essa mídia paga. Né? A gente pode até ter um custo aí de SEO, se você contratou uma empresa terceirizada, mas é onde você vai ter um retorno muitas vezes gratuito. E no final você vai ver o teu resultado final mesmo, somando o volume de vendas de mídia e o volume de vendas do direto, orgânico e offline. Aqui só para vocês entenderem, eu vou passar rapidinho aí no exemplo. Então ali a gente teve coloquei alguns números, né? Então links patrocinados está representando 67% das vendas, o e-mail marketing 23%, redes sociais, as mídias representam no total 79% e orgânico 21%. Lá no volume de vendas total, claro, tem que ser sempre 100%. E aí você vai começar a enxergar, depois que passar um mês, quais são aquelas mídias que realmente performam melhor e se foram dentro do teu plano ou fora. E aí você vai poder tomar as suas decisões, aumentando posteriormente no mês seguinte o investimento mais para uma mídia ou mais para outra. Então aqui é uma planilha que vocês podem já aplicar na operação de vocês, na loja virtual de vocês, e que vai dar mais ferramenta para que você tome decisões e decisões muito mais com base em números reais, né? São base em resultados reais. Aqui eu vou passar rapidinho, porque a gente já estouramos o tempo. Pode ir indo? Então vamos lá. Bom, vou falar um pouco dos links patrocinados. Ele hoje está cada vez mais caro, porque tem cada vez mais empresas investindo. É muito fácil de perder dinheiro em links patrocinados. Então procure trabalhar com uma empresa especializada ou com um profissional especializado. Procure depender no máximo 50% do seu faturamento. É um desafio. Lojas que estão começando acabam dependendo dos links, principalmente do Google, em 80%, 90%. É normal sim, mas você tem que baixar essa taxa. E trabalhe campanhas de produtos e campanhas institucionais. Né? Então, a campanha de produtos, vocês vão ver que é uma campanha onde o custo de aquisição vai ser bastante alto e as campanhas institucionais vão ser as que vão compensar o seu ROI, vão ser aquelas que vão te aumentar o teu ROI final. Até porque elas são mais baratas. Né? Por isso a importância de você também fazer um trabalho de branding, um trabalho de offline. O e-mail marketing ainda é uma ferramenta muito importante, dá resultado. Na maioria dos cases que eu conheço, acaba sendo a segunda maior fonte de faturamento, mas para isso é importante que você tenha uma base bastante segmentada, seja uma base opt-in, e que você planeje, segmente, teste, mensure. Não adianta disparar e ficar esperando os resultados. Faça teste, mude o layout, mude o título, mude os produtos para você mensurar e poder entender o que acontece com o seu público. Algumas ações simples, como aniversário antes do mês, você oferecer fácil na ferramenta da Fashcom, você consegue gerar todos os clientes que fazem aniversário naquele mês e aí você criar um disparo para eles. Trabalhe parcerias de e-mail marketing, procure, depende, parceiros, blogueiros que tenham uma base, você possa fazer uma parceria com CPA, que é o custo por ação, então você só paga em cima do resultado. Trabalhe muito bem a qualidade da peça. O assunto é fundamental, precisa ser uma peça em HTML híbrido, só a imagem não funciona, e trabalhe uma ferramenta de disparo profissional, que tenha bons recursos. Não adianta você disparar do seu Outlook, que você não vai ter o resultado.
Redes sociais é importante também planejamento. Você não pode chegar no dia e falar, hoje eu vou falar sobre isso. Não, você tem que ter um planejamento da semana inteira, do mês inteiro. Quais são os temas que você vai falar, quais são os produtos que você vai querer divulgar. Trabalhe conteúdo, trabalhe engajamento. É algo que vai te trazer um resultado a médio prazo. Em grandes lojas já representa muito. Chega a ser a terceira maior fonte de faturamento de alguns cases. Claro que são cases que têm já uma base muito grande, já tem uma força no mercado, já tem uma marca forte. Ela gera uma venda indireta, então você gera o interesse. Talvez você não gere a venda naquele momento, mas você pode gerar o interesse pela venda. Redes sociais tem que trabalhar conteúdo, serviço, então responder às pessoas, tirar as dúvidas e inteligência. Nas redes sociais você descobre muita coisa e você tem que aproveitar isso. Você vê quais são, o que o pessoal pergunta mais, quais são os produtos que o pessoal está procurando, quais são aqueles que eles curtem mais, e aí você pode até tomar decisões comerciais em relação a isso. Então vale a pena você fazer um trabalho bastante planejado, e mensure, teste tudo. Chega no final do mês, analise quais foram os posts mais bem engajados, daí trabalhe melhor esses posts. É algo que vai trazer resultado e hoje tem uma força bem grande no faturamento das empresas. E aqui, só para finalizar, termino também com mais uma frase, eu gosto bastante de citar frases. O executivo que viu seus planos cuidadosos irem por água abaixo, devido a certas mudanças que não poderiam ser previstas, é apenas um, em comparação a 10 executivos que foram eles próprios levados por água abaixo por não terem planejado nada. Então, é fundamental ter planejamento. É o planejamento desde o momento onde você vai abrir a sua loja virtual e depois esse planejamento tem que ter continuidade. Planeje suas ações de performance, mensure todas elas, teste e com isso você vai conseguir muitas vezes otimizar o seu investimento, conseguir alavancar suas vendas sem precisar aumentar o seu investimento, o que com certeza vai ser mais saudável. Só queria agradecer, a gente finaliza aqui a apresentação e vamos abrir as perguntas. Legal, obrigada, João. Tem bastante gente pedindo plano de mídia aberto, então de repente depois a gente divulga no blog junto com a palestra. Por enquanto, então, vocês mandam as perguntas, eu vou cortar um pouquinho aqui o áudio só para a gente explicar como funciona para o João. Só um minutinho, pessoal. Bom, pessoal, pode ir mandando um pouco mais. Quem já mandou as perguntas, manda de novo, porque agora, como abriu para todos, fica mais fácil do João responder, tá? Então a gente vai passar aqui para ele, para dar sequência aí nas perguntas. Bom, vamos começar respondendo a pergunta do Jefferson. Qual a maneira correta de calcular o ROI no e-commerce? Agências, empresas, trabalham com ROI, onde você pega o faturamento e divide pelo investimento, e outras
pega o faturamento, descontam o valor do investimento e aí divide pelo investimento. Então, são mais correto ou não. Já falando aqui, perguntaram o que é a ROI. ROI é o retorno sobre o investimento. Né? Então, quanto que você faturou com aquele investimento? Então, por exemplo, eu investi R$ 5.000 em links patrocinados do Google e faturei 50 mil. Então, eu tive o ROI, daquela maneira que eu expliquei, mais bruta, um ROI de 10. Sobre a empresa. Em relação à empresa, a PGC é uma empresa especializada em planejamento, implantação e gestão de e-commerce. Então, a gente faz desde a parte de planejamento, onde o cliente chega com uma ideia, ou ele já tem uma loja física e ele não sabe nem por onde começar, por onde entrar, como entrar no e-commerce, e aí a gente faz todo um estudo de mercado, estudo de oportunidades, riscos, fatores críticos, auxilia o cliente, e aí a gente faz estudo de usabilidade, navegabilidade, a gente desenvolve o layout do site, implementa ele, ou seja, coloca ele para funcionar, e posteriormente, para a maioria dos nossos clientes, a gente desenvolve toda a parte de performance. Então a gente tem internamente uma área que inclusive chama performance, onde é formada por profissionais de planejamento, métricas, analistas de e-commerce, e a gente tem uma house interna que desenvolve toda a parte de criação, desde e-mail marketing, banners, além da parte de mídia, que é a parte de links patrocinados, compra de mídia, e a parte de social commerce. Então a PGC realmente trabalha em todas as fases do projeto, desde da concepção até a parte de vendas, a alavancagem de vendas. Aqui, bom, pergunta da Pamela. Tem uma loja física e abrir uma virtual. As metas podem ser diferentes? Como interligar as metas? Eu indico que elas sejam individuais. Aí a gente chega na mesma questão lá dos meus primeiros slides. Você quer uma loja que seja uma vitrine ou você quer transformar essa sua loja virtual em um negócio? Um negócio que talvez chegue um momento que até venda mais do que sua própria loja física. Nesse caso, tem que ser considerado como se fosse uma loja a mais. Você tem a opção de abrir... hoje você já tem a sua loja física. Quando você entrou na virtual, você tinha a opção de abrir mais uma loja física de bairro, uma loja de shopping ou uma loja virtual. E você optou por abrir uma loja virtual. Ela vai ter despesas, ela vai ter receitas, você tem que buscar o lucro com ela. Então o investimento deve ser próprio. Claro, você pode aproveitar a estrutura que você já tem. Você tem um coordenador da loja que vai poder te auxiliar, você tem um espaço físico que você vai usar o mesmo da loja, ou muitas vezes o estoque, que a maioria das lojas começa com um estoque compartilhado, não tem problema, mas faça seu planejamento financeiro, inclusive, individual. Pense como se fosse uma loja a mais, uma loja física, você faria a mesma coisa. Então, trabalhe sim com metas separadas. Claro que o importante é que você alcance um crescimento da sua empresa como um todo. A própria loja virtual vai com certeza gerar mais vendas na tua loja física. E o contrário também. Mas tente trabalhar com o seu planejamento de forma... pode estar interligado, mas que seja independente também. Respondendo aqui a FlyArt em relação a como conseguir parceiros para incluir no meu blog. Aí é realmente um trabalho de pesquisa e de gerar relacionamento, né? Encontrar o público que tem a ver com o seu blog, com a sua loja, iniciar uma conversa, e aí é uma relação de parceria, né? Então, o que você vai oferecer, o que você vai dar para ele e o que ele vai te oferecer. Então, aí eu acho que cada caso mas é realmente um trabalho de pesquisa.
pesquisar no próprio Google, parceiros que tenham a ver, e aí começar um trabalho aí mesmo de formiguinha. Respondendo à intermídia, como competir com preço com as grandes redes. A briga de preço na internet é complicada, né? A facilidade de comparar acaba fazendo com que o preço seja, sim, um diferencial, influencie na conversão, influencie nos seus resultados. Competir com as grandes redes é complicado, mas o que eu costumo falar para os meus clientes é faça aquilo que as grandes empresas não conseguem fazer. Então, um atendimento mais personalizado, mesmo uma embalagem, um contato mais pessoal, de repente o seu saque entrar em contato depois de um pedido grande para aquela pessoa e perguntar o que ela achou, isso é algo que dificilmente as grandes redes fazem. Então, competir com preço vai ser muito difícil. O que você pode fazer é competir em outras frentes. E aí tentar mitigar essa relação do preço. Então, trabalhar serviço, trabalhar relacionamento, claro, tentar trabalhar com a divulgação, com aqueles preços que você é mais competitivo. Não precisa ser competitivo em todos, mas de repente tem algumas linhas que você vai conseguir pelo menos atrair esse cliente numa primeira compra, gerar essa relação com o cliente. Se você conseguir fazer com que ele faça um primeiro pedido, aí é o seu trabalho fidelizá-lo, fazer um trabalho muito diferenciado, que aí ele vai voltar a comprar com você e você não vai ter que ficar brigando sempre por preço. Mas esse realmente é um problema. Eu sempre indico para os meus clientes, até pessoas que vão iniciar uma operação, tentar trabalhar nicho, segmento, porque com isso você consegue se diferenciar. Então, até usei o exemplo da pantufa hoje. Então, ao invés de abrir uma loja de tênis, esportes, que já tem uma Netshoes, uma Centauro e outros grandes players, por que não vender só pantufa? Fazer uma loja só de pantufa. É um exemplo. Tentar segmentar, trabalhar nicho de mercado, você vai ter muito mais chance de sucesso. Aqui a pergunta da Fabiana em relação se os clientes se sentem invadidos quando você entra em contato para finalizar a compra, e se isso não pode gerar uma sensação negativa. Você tem que tomar certos cuidados, você tem que começar a entender como que o cliente responde. Então, existem clientes... eu já vi alguns cases de lojas grandes, aí cases na internet, que o cliente liga para falar com uma atendente que fez uma venda ou que entrou em contato com ela para contar como que foi a experiência dela com o produto. Então, no caso, por exemplo, foi uma loja de roupas. Depois de um atendimento, de uma finalização de compra feita a telefone, através de um trabalho ativo, a cliente comprou e resolveu ligar depois para contar como que foi a experiência dela durante uma festa que ela usou com aquele vestido. Existem muitos players grandes que trabalham com um telemarketing ativo de vendas. Ou seja, ligam sim para clientes que já compraram e não estão comprando mais, mas tem que ser um discurso agradável, não pode ser meramente comercial. Você tem que ligar, perguntar qual foi o trabalho, se disponibilizar a ajudar, se tem alguma coisa a melhorar. E aí, claro, se você tiver uma resposta negativa, a pessoa não estiver disposta a falar, não insistir. Cortar aquilo, agradecer e de repente até fazer uma marcação dentro do cadastro desse cliente de não voltar a fazer esse contato pessoal, esse contato por telefone. Em relação à pergunta aí sobre o trabalho de branding, mesmo tendo um bom trabalho de SEO, o trabalho de branding ele é importante sempre.
E esse trabalho de branding vai fazer com que os teus retornos de SEO sejam ainda mais eficazes, né? Se você vai continuar anunciando em links uma campanha institucional da empresa, você vai ter que avaliar um pouco os resultados. A gente fala muito aqui, né, na palestra em relação a testes. Então, se você acha que a sua campanha e você já aparece, você está aparecendo entre os primeiros, não há outros concorrentes anunciando lá, e tente, faça um teste de pausar essa tua campanha e mensure o resultado. Se você perceber que isso está baixando o teu retorno, as tuas vendas, você volta e analisa isso novamente. É algo a ser pensado. Particularmente, eu costumo trabalhar bastante com links patrocinados, mesmo quando a gente já tem um trabalho bom de SEO, porque você mostra que você está presente. Às vezes tem alguns clientes até que, ao ver que existe investimento, acreditam que é uma loja mais estruturada, mas claro, não adianta também jogar investimento no lixo. Então, eu acho que nesse caso o que valeria a pena é mensurar. Então, fazer testes por certos períodos e identificar o impacto disso no resultado final da sua operação. A Giovana perguntou em relação aos cupons de desconto. Existem 1000 maneiras de trabalhar cupons de desconto. O que eu acho que é importante é que eles sejam... eles tenham um motivo e tenham conceito. Né? Então, distribuir por distribuir, muitas vezes você não vai ter um retorno muito alto. Mas se você criou uma campanha, um conceito para a campanha, você trabalhou, por exemplo, o calendário de e-commerce do Brasil, e você incentivar essas vendas através de cupons, é interessante. Cupom eu considero sempre uma boa estratégia. Você não pode sair queimando, mas ao mesmo tempo, se você pensar em um cupom de 10% de desconto, e você saiu distribuindo o cupom, ele é um ROI 10. Se você tem um ticket aí de R$100 e você deu 10%, ele é um ROI 10. É algo que você dificilmente vai conseguir com muitas mídias. Então, ele é uma mídia interessante. Para operações que às vezes ficam grandes demais, o cupom ele influencia muito e às vezes faz cair a margem dos seus produtos. Mas para operações menores, ele é interessante sim, do mesma maneira que ações com empresas, ações com parcerias. Então, fechar uma ação com uma empresa onde os funcionários têm 15% de desconto na compra, isso é bastante fácil também de criar na plataforma Fast Commerce. Você cria através de parceiros, e aí você disponibiliza o link para o cliente, para o site do cliente. E aí são ROIs que são altos, são retornos altos porque o investimento é muito baixo. Não vou dizer que isso também é o que vai alavancar o seu site e fazer com que ele seja lucrativo. Mas, como a gente falou anteriormente, é importante ter um mix de mídia, porque aí, num mês ruim, por exemplo, de links, você pode compensar pelos seus bons resultados em cupons, em parceiros, em blog, em redes sociais. Essa é a importância do mix. Um mês ruim, às vezes você consegue, com a outra mídia, compensar isso tudo. Para a Cris, em relação à dificuldade dos carrinhos abandonados, é uma dificuldade para todos. Né? Então, o Brasil ele ainda está evoluindo muito no e-commerce. As pessoas têm testado muito, existem diversos motivos para o abandono de carrinho. E um deles é até porque as pessoas colocam no carrinho para navegar. Então ela vai vendo tudo que ela gosta, mas não necessariamente ela quer comprar. Ou então ela quer até fazer isso para comparar preço. Então ela joga no carrinho
todos os produtos que ela tem intenção de comprar, vai no outro site, faz a mesma coisa, bate o olho nos dois, vê quanto que deu a soma, vê as regras de frete, qual entrega mais rápido, qual cobra menos, e aí ela toma uma decisão. Então, o carrinho, ele acaba muitas vezes sendo até uma ferramenta de navegação das pessoas, e por isso acaba gerando esse alto índice de abandono. Mas é um grande desafio. Eu sugiro que você pesquise na própria internet, existem diversas dicas de como diminuir isso, e gerar credibilidade não é fácil e precisa de tempo. Então, por isso, quando a gente fala em trabalhos de branding, se você consegue fazer uma parceria com um blog bacana, com um cara legal, você começa a gerar credibilidade, você está presente em várias mídias, e claro, teu site tem, a tua loja virtual tem que ser profissional, tem que passar uma cara profissional, não adianta fazer o layout com uma pessoa que acabou de aprender a mexer no Photoshop, existe técnicas de usabilidade e navegabilidade, então é importante mensurar e de repente até fazer um teste com o consumidor, pegar uma pessoa que você conheça e pedir para ela navegar, para ela falar as dificuldades que ela teve no seu site, o que ela achou de layout, foi fácil encontrar produto. Eu sempre falo bastante nas minhas consultorias que a busca de informação é fundamental. E ela muitas vezes está muito perto, está muito simples de alcançar. É você perguntar para o teu fornecedor como que está performando, como que ele está vendendo para os outros concorrentes, o que ele vende bem, o que ele não vende, perguntar para o seu cliente o que ele acha, o que ele gostaria, quanto ele pagaria para o produto, e até para os seus parceiros. Em vez de chegar para um parceiro e falar, eu estou te oferecendo isso, pergunta o que você gostaria, como a gente pode trabalhar isso. Então, eu acho que perguntar é importante e vai te trazer informações riquíssimas que talvez você não fosse conseguir de outras maneiras. Frete grátis, estão falando de frete grátis, revenda, bazares, mas não consegue fidelizar. Próximo, Felipe tem recuperação em relação à recuperação de clientes, desconto especial após a desistência da compra não poderia criar uma cultura desistente que usa. Isso é algo que já está acontecendo, né? Então a gente tem que tomar cuidado e monitorar. Se você fizer navegar em alguns grandes players, eu acho que não é legal falar aqui, mas você vai ver que hoje existem ações de recuperação de carrinho onde você recebe um e-mail logo após o momento que você saiu do site. Então você vai jogar lá diversos produtos, vai sair do site e você vai receber um e-mail com o mesmo carrinho, só que com desconto. Isso gera, sim, para algumas pessoas espertinhas, uma tendência onde hoje em dia elas entram e não compram mais para ver se vão receber alguma coisa, e aí só depois da compra. O que esses players estão fazendo? Criando regras. Então, nem sempre você vai dar esse bônus, você vai dar um bônus só para alguns clusters, para algumas pessoas. Claro que isso exige um software bastante inteligente, que somente a maioria dos grandes possuem, mas para os pequenos fica um pouco inviável. Mas você tem que testar, você tem que identificar o impacto disso nos seus resultados e ver se vale a pena manter ou não. Você pode criar isso também como em alguns momentos só da sua operação. Então, um mês que você está precisando bater meta, você faz isso só na última semana, pode ser interessante. E você não faz no restante do mês. É algo, sim, que deve ser feito, é interessante, mas concordo e tem que tomar cuidado, porque já existe essa cultura do desistente. Pessoal, vou liberar agora as duas últimas perguntas, para a gente liberar o João também. Tem bastante pergunta que vai ficar sem resposta, mas depois
pode mandar um e-mail para a gente ou para o João que a gente responde. Então vamos lá para as duas últimas. A Nathalie. A Nathalie pergunta para a gente em relação a produtos voltados com o público classe B e C. Tentamos divulgar em shops online, mas não trouxe muito retorno. Você teria alguma sugestão de mídia diferente das que são geralmente usadas? Hoje em dia, no e-commerce, estão surgindo várias opções de mídias. É claro que existem algumas que ainda são bastante caras. Hoje há uma tendência aí no mercado do retargeting, que é diferente do remarketing do Google, onde você atinge esse público de forma bastante segmentada após ele entrar e fazer uma compra. Eu teria que entender um pouquinho mais qual que é o produto, porque existem diversas zonas de mídia que podem ser feitas. Mas, se você tem um público bastante específico, você tem que encontrar aquelas mídias que te permitem essa segmentação. De repente, sites especializados, mesmo a questão de blogueiros. Eu acho que você tem que procurar encontrar mídias não de alcance, mas mais segmentadas e com que você consiga atingir as suas metas. O que eu acho é que tem que ser testado e mensurado. Então, colocar metas para cada ação que você vai fazer e entendendo aquilo que funciona mais e aquilo que funciona menos. E aí, definir onde vale a pena investir. A última pergunta da Michele. Ela tem uma loja física e também vai abrir uma online. E qual, pela minha experiência, o erro mais comum que acontece nesse momento seria só falta de plano de negócio? Eu diria que na grande maioria, o plano de negócios. E um plano de negócios incluindo um plano financeiro. Né? Então, você tem que pensar em fluxo de caixa, você tem que pensar em capital de giro, você tem que investir no começo, é um investimento que não vai te trazer retorno no primeiro mês, é algo que você vai conquistar, porque você tem que ter histórico. Para você potencializar e otimizar o seu investimento, você tem que ter histórico, porque como eu disse anteriormente, às vezes o que funciona para um não funciona para o outro. Então, no começo, você tem que queimar algumas fichas. E aí você vai sentir o que funciona mais e o que funciona menos. E otimizando. Então, o que eu vejo muito, dentro desse plano de negócios, eu sinto falta de um plano estruturado financeiro. Você vai vender, você vai ter que investir. O investimento, normalmente é alto, representa muito numa operação inicial. E você paga, muitas vezes, antes até de investir. Você tem que pagar para fazer um disparo ou você paga logo depois que foi feito. E você vai receber isso muitas vezes parcelado. Você pode até trabalhar com intermediador, mas esse fluxo financeiro quebra muita empresa. Então é a pessoa que acha que tem um capital, mas é um capital para abrir o negócio. E o capital para manter o negócio, para manter o teu capital de giro e seu fluxo de caixa. Isso é fundamental. Então, eu acho que um bom plano de negócios, aliado a um bom plano financeiro, você consegue sim mitigar os riscos de ter um negócio mal sucedido. E manter esse planejamento durante o processo. Como a gente disse lá no começo, não adianta fazer um planejamento lindo, bonito, cheio de imagens, mas a hora que você colocou a sua loja virtual no ar, você se perde no dia a dia e você deixa de realizar aquilo que estava no plano, ou pelo menos analisar o que está sendo seguido e quais os resultados disso, e também que faça você, se necessário, mudar o caminho no meio do processo. Mas é importante planejar, mensurar e aí tomar decisões. Eu acredito que é esse um dos principais fatores de morte nos e-commerces brasileiros hoje em dia.
Bom, pessoal, também queria dizer um pouco aqui que gostei muito do conteúdo da palestra do João, acho que foi bem interessante. São pontos primordiais aí para qualquer curso, né, João? Você tem que definir meta, tem que definir seu objetivo. A internet acho que é um grande diferencial, é isso que você pode medir um pouco as fontes aí de receita, os tráfegos, tem bastante informação, né? E também falar aí que muitas dessas ferramentas aí ajudam estão dentro do Fast Commerce, né? Você tem relatórios, como você mesmo comentou, você tem ferramentas, hoje a gente tem uma ferramenta aí do Widget, que é uma forma de divulgar os seus produtos em outros blogs. Então isso é muito importante, é importante sempre ter uma ferramenta aí que ajude bastante. Então é isso, pessoal. Obrigado aí também, que eu gostaria de agradecer novamente aqui ao João. Obrigado a todos que participaram aí com a gente nessa palestra. Aí vocês têm o meu contato. Quem quiser, fica à vontade para me mandar perguntas, dúvidas. Quem quiser também seguir a PGIC, o nosso Facebook é Na Cola da PGIC. E eu também escrevo frequentemente no portal E-Commerce Brasil. Lá vocês vão encontrar diversas dicas para performance e acho que vale a pena. Tem bastante conteúdo bacana. Obrigado a todos e fico à disposição. Até mais, pessoal. Boa tarde.